É que o cara desejava tanto a bênção de Deus e ele confiava tanto na providência de Deus, certo? Que ele, por muitas vezes, ele teve que abrir mão de si mesmo, fazer coisas que normalmente não se faz, certo? Para poder alcançar a bênção de Deus. E a bênção de Deus é desse jeito, Quem quer alcançar a bênção de Deus tem que fazer qualquer coisa pela bênção de Deus. A bênção de Deus, ela tem vida própria, ela tem a autonomia, ela parece que tem uma inteligência própria, ela não tem uma lógica. Ninguém conquista a bênção de Deus simplesmente porque deseja conquistar, ou acha que merece conquistar, ou que vai seguir um rito imaginado, ou desenhado, ou projetado, ou calculado, ou concluído até da própria Escritura. Não é assim que a gente conquista a bênção de Deus. A bênção de Deus está na mão de Deus. Ela não está na vontade do homem. Para você conquistar a bênção de Deus, você tem que chegar na mão de Deus e pegar da mão dele. Você não vai dar 3 pulinhos e nem esfregar a lâmpada. Entendeu? Isso é fake. Informação falsa. Você pegar, para você conquistar a bênção de Deus, você tem que pegar a bênção na mão de Deus. E para isso, meu irmão, você tem que fazer o que for necessário. Certo? Você acha que Abraão ficava satisfeito? Não, mas ele fez. Ele fez porque para conquistar a bênção de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E quem é descendente de Abraão, fazer qualquer coisa, e quem é descendente de Abraão, também precisa de entender que para conquistar a bênção de Deus, ele precisa de priorizar Deus. Não é assim que a Bíblia fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é assim a parábola do tesouro escondido? Que o cara viu o tesouro, achou o tesouro perdido lá, que alguém perdeu, que alguém estava lá, ele voltou, vendeu tudo que ele tinha, voltou, comprou o campo, por causa do tesouro. Não é assim a história da dracma perdida? Todo conceito cristão a respeito de prosperidade, a respeito de bênção, passa por isso. Você pode ir na parábola das 10 virgens, você pode ir. Olha a história daquele jovem rico. Se você quer o reino dos céus, você vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Mentira. Simples assim. Então, a bênção de Deus, ela custa caro. Não é só o profeta botar a mão na cabeça da pessoa, não. A bênção de Deus, ela custa a vida. Ela vale mais do que a vida da pessoa. Se você não entender que a bênção de Deus vale mais do que a sua vida, vale mais do que os seus conceitos, vale mais do que a sua história, vale mais do que a sua vontade, vale mais do que a sua autopiedade, vale mais do que a sua mãe fala que você é bonitinho, tadinho do meu filho, vale mais do que essas coisas, tudo que você vê aqui na terra. A bênção de Deus, ela vale mais do que tudo isso. Tem muita gente que se ilude porque vive de migalha e acha que tem a bênção de Deus, mas a bênção de Deus não é assim. A bênção de Deus é coisa muito maior. Certo? Se você vai, por exemplo, seguindo a linha, você vê Isaac. Olha a história daquele menino. Isaac, com 9 anos de idade, ele descobriu
num determinado momento, que ele era o sacrifício. Ele era o sacrifício. Ele saiu com o pai e de repente o pai põe ele para carregar a lenha, e ele estava carregando a lenha que ia queimar ele mesmo. E essa é a história mais significativa, uma das mais significativas da Bíblia, na minha opinião. Porque Isaac foi amarrado no altar, Abraão amarrou Isaac no altar, preparou o altar, chegou com a faca, com o cutelo, chegou a levantar, a cravar, e aquele menino viu a morte. Ele não era Abraão, ele era uma criança. De repente o pai, que ele pensava que o amava, estava ali, com a faca levantada para matá-lo. Obediência a Deus. Mas e a cabeça daquele menino? Ele não entendia nada de Deus, ele tinha 9 anos de idade. Ele via um homem com uma faca, um homem que ele confiava, que devia cuidar dele, com uma faca na mão, certo? Uma atitude cruel, preparado para destruir a vida dele. Era isso que ele via. Porém, Deus providenciou um cordeiro, providenciou o substituto e disse para Abraão: Abraão, chega, até aí é suficiente, porque no coração de Abraão ele havia cumprido a ordem de Deus. Deus olhou ali para o coração de Abraão e viu que ele ia fazer realmente. Então Deus mandou parar, certo? Porque Abraão provou que ia fazer isso. Quando Abraão recebeu o comando de Deus e foi impedido por Deus de continuar com o sacrifício, ele já tinha sido avaliado por Deus, e Deus viu que realmente ele ia fazer e se deu por satisfeito, porque ele foi até a última consequência. Abraão, ele provou, certo, que amava a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então daí a gente vê que não é brincadeira a coisa, não é linguagem figurada, são fatos que Deus traz insistentemente para a condição humana, para a realidade humana. E Jesus confirma todos eles. Jesus confirma todos esses fatos. Você vê a parábola dos talentos, aquele que multiplica o talento, ele é recompensado. Agora, aquele que não multiplica, é tirado dele até o que ele tinha. Certo? Aquele que não dá atenção aos detalhes da palavra de Deus,
considera essa narrativa bíblica em todas as situações que estão registradas ali no Evangelho. Olha aquela parábola do filho pródigo. Aquela parábola do filho pródigo, ela é implacável. Ela é implacável. Porque o filho pródigo, ele se afastou da casa do pai. E ele se viu numa situação difícil. Mas ele teve que decidir voltar. E ele voltou por sua vontade, por sua conta e por seu risco próprio. Ele se apresentou diante do pai e disse: eu voltei para ser servo aqui na sua casa. Porque eu estava passando fome, lembrei que os empregados do Senhor não mereço nada, porque eu já joguei fora o que eu tinha. E o pai recebeu ele como filho, mas não fala que ele tinha direito à herança ou que ele foi trabalhar como gerente da fazenda. Então, a palavra de Deus, ela segue aqueles fundamentos ali do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Isaac foi desamarrado do altar, ele desceu o Monte Moriá ao lado do seu pai. A relação deles deve ter mudado de alguma forma. E o sentimento de Isaac, você já pensou no sentimento de Isaac? Quando ele olhou para aquele cordeiro que substituiu ele ali no altar, ele olhando para aquele cordeiro e pensando: poxa, se não fosse esse cordeiro, era eu que estaria aí. Se não fosse esse cordeiro, era eu que estaria aí. Então ele está morrendo no meu lugar. E o Isaac indo embora, pensando no cordeiro que tinha morrido no lugar dele. Isso é para nós, porque o crente tem mania de falar: eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus, ninguém aceita Jesus, não. O conceito da gente, sabe qual que é? É saber que Ele morreu no nosso lugar, que a gente só está vivo, a gente só tem esperança, a gente só tem providência divina, a gente só saiu de onde um dia nós saímos, a gente só tem esperança porque o Cordeiro substituto morreu no nosso lugar, Jesus. Eu aceitei Jesus e Ele me aceita. Não, não é só isso não, isso é um raciocínio muito raso. É muito mais do que aceitar Jesus. Você não tem que aceitar Jesus, você tem que ser grato, eternamente grato a Jesus. Você tem que viver por aquele que morreu por você. Eu aceitei Jesus e eu sei que Ele me ama. É muito mais do que isso. Você tem que ver que você estava amarrado no altar para ser sacrificado, e Deus mandou um sacrifício substituto, e outro morreu no seu lugar, e é por isso que você não morreu, por isso que você tem esperança, é por isso que você saiu daquele vício, é por isso que você saiu da pobreza, é por isso que você saiu da solidão, é por isso que você tem
tem vida na igreja. Na igreja.